Boa noite, irmãos e irmãs. Eu quero inicialmente agradecer a Deus pela vida do irmão Eider, que sentiu no coração o desejo de mobilizar a igreja para orar em nosso favor. Eu agradeço. Onde é que está o Eider? Muito obrigado. De fato, a nossa luta, tem sido muito grande. A gente não fica reclamando, mas é algo que tem limitado muito a vida da Débora e, consequentemente, também me afeta. Então, eu quero agradecer e reforçar que no domingo, às 10h30, não é isso? Nós vamos, quem puder participar, peço a sua cooperação, onde estiver, orando especificamente pela saúde da Débora, E eu quero oportunamente agradecer a Deus pela vitória que a gente tem pedido em nome de Jesus. Hoje, no nosso culto de oração, retomamos o culto de oração hoje, 7h da manhã, e os irmãos que estavam aqui focaram bastante em súplica em nosso favor, e especialmente em favor dela, e nós somos muito gratos a Deus por isso. Domingo, então, 10h30, não esqueça de você fazer ali o seu registro, para que a gente tenha ideia de quantos vão participar dessa campanha. Quero ainda, irmãos, dizer que nós estamos na nossa campanha da Bíblia manuscrita. E para facilitar, nós estamos liberando para o irmão que quiser levar para casa, escolher um livro da Bíblia e escrever o livro da Bíblia, Procure o irmão Reginaldo, o irmão Evandro, para que nós possamos, então, ter essa experiência, A Débora pegou a carta aos Filipenses, já escreveu toda ela. Eu peguei o livro de Provérbios para escrever todo ele. Pastor Reuel pregou o livro de Deuteronômio, não é isso? Deuteronômio, vai escrever todo o livro. Então, se você quiser levar para casa, pode ser a versão que você usa em casa, mesmo a Bíblia, menos a Bíblia na linguagem de hoje. Então, se você quiser levar, eu quero escrever 50 salmos, Aí você vai escrever, claro que não vai fazer tudo em um dia, Mas é importante que você informe a quem está coordenando, para que ninguém faça a transcrição repetida, E eu confesso que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem uma impressão, mas quando a gente lê e a gente escreve, a gente tem outra impressão. É muito legal a experiência, irmãos. Então eu quero lhe convidar a fazer isso, Não precisa fazer aqui. Se quer levar para casa, você leva. Eu comecei essa semana e livro de Provérbios, aí perdi o sono, fui para a sala e comecei a escrever. Aí você tem que parar que eu tenho que dormir. Mas é bom demais e dá vontade de você escrevendo mais, Então eu quero deixar aqui esse desafio para os nossos irmãos. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Eu tinha planejado, começar hoje, e eu quero fazer isso, um estudo doutrinário para a nossa igreja, intitulado Sim, Eu Creio. E o texto que eu escolhi para iniciar a nossa conversa, nesse bate-papo, nessa ministração, melhor dizendo, sobre alguns aspectos da nossa convicção doutrinária. E eu quero convidar o irmão a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Eu quero falar um pouquinho sobre a nossa denominação batista, Muita gente não conhece a Igreja Batista, e eu entendi oportuno, sobretudo considerando o fato de que a nossa igreja
tem recebido muitas pessoas para batismos, pessoas que estão vindo de outras igrejas. Me pareceu oportuno explicar um pouco o que é a denominação batista, né? E eu quero ler o texto, nessa abertura, de 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso 6 ao versículo 12. Por este motivo eu te exorto, que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Agora preste atenção no versículo 12. Por esse motivo, sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Senhor, nós vamos compartilhar nos próximos minutos a Tua palavra. Fala-nos ao coração, em nome de Jesus. Amém. Você conhece a denominação batista? Você faz parte de uma igreja batista que compõe uma denominação que tem 140 anos de história no Brasil. O trabalho batista vem de longe. O nome Batista começou em 1612, quando um irmão, de volta da Holanda, ele começou um trabalho nos arredores de Londres. E o trabalho cresceu, se expandiu, se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil. 2 casais de missionários, família Begbie e a família Taylor, missionários americanos, vieram para o Brasil e se instalaram em São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste, e ali já encontraram um grupo de irmãos se reunindo sob a compreensão daquilo que a gente entende hoje como doutrinas batistas. De lá, sentiram-se desafiados e foram para a Bahia. No dia 1º de agosto de 1882. No dia 15 de outubro daquele ano, surgia a primeira igreja batista do Brasil em Salvador, com 5 pessoas. Foi inaugurada a primeira igreja batista, 15 de outubro de 1882. De lá para cá, o trabalho batista se espalhou pelo Brasil, muitas igrejas batistas, quase 2 milhões de crentes na convicção batista, milhares de pastores,
milhares de congregações, milhares de pontos de pregação, muitas células, e nós então fazemos parte dessa denominação chamada Batista. Por que eu estou dando essa introdução? Porque entendo que é vital para o crente saber o que ele crê. Porque quem não sabe no que crê, ele vai crer em uma porção de coisas. Sobretudo num país como o nosso, que é marcado por um caldeirão de compreensões doutrinárias. Eu sei que eu não sou o único pastor dessa igreja. Eu não estou me referindo ao pastor Reuel. Eu estou me referindo ao fato de que não é estranho os membros da igreja receberem também orientações, doutrinamento, através dos pastores que estão na televisão. Você sabe o que você crê? Quando Paulo escreveu essa epístola a Timóteo, ele estava preso e se aproximava o tempo da sua morte. Lá no capítulo 4, ele diz assim no verso 6, quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo já pressentia, sentia o cheiro da morte. Ele sabia que o seu tempo estava chegando ao fim. E ele escreve essa epístola para Timóteo e faz essa afirmação extraordinária. Eu sei em quem tenho crido. Meu irmão e minha irmã, o que sustenta a nossa fé não é o que nós sentimos, mas é o que nós cremos. Nós acabamos de cantar aqui, minha fé não está firmada, como é que é? Nas coisas que podes fazer, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Você sabe da história do autor dessa canção, Delino Marçal. Compôs essa letra extraordinária. E ele foi levado à condição de colocar em prova aquilo que ele escreveu como poesia, porque em janeiro deste ano, a mãe de Delino Marçal foi morta no assalto, uma pastora das Assembleias de Deus, com uma barra de ferro. E quando ela foi socorrida por um moço que entrou na igreja para praticar assalto, e fugindo deparou-se com ela, com uma barra de ferro, a golpeou várias vezes, ela foi encontrada na calçada e alguém a abraçou, mas não houve tempo e ela partiu. O que sustenta a pessoa não é o que ela sente, mas o que ela crê. Porque o indivíduo que baseia a sua fé naquilo que ele sente, quando ele se deparar com situações adversas, ele fraqueja, ele desanima, ele recua, ele reclama de Deus, porque a sua fé está firmada naquilo que é flutuante. Por isso é importante nós sabermos com firmeza aquilo que nós queremos. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso. A convicção gera certeza. Aquilo que Paulo tinha como pilar de fé, construiu nele a certeza. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Então eu quero nessa noite, rapidamente, trazer alguns pontos das nossas convicções, a começar pelo mais importante deles, que é acerca
da doutrina das Escrituras, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, escrita ao longo de quase 2000 anos, por cerca de 40 pessoas, dos mais variados níveis, de monarcas, a homens da agricultura, a homens da pecuária. Deus instrumentalizou essas pessoas para que através delas a palavra de Deus chegasse até o nosso coração. Boa parte das informações que eu estou lhes dando nessa noite, eu as retirei do site da nossa Convenção Batista Brasileira, que eu convido você a visitar lá. Saber o que a gente crê. Recentemente eu atendia no gabinete uma pessoa que veio se despedir, que estava indo para uma outra igreja, da mesma fé, porém não da mesma ordem, e eu disse assim: olha bem, você foi criado uma igreja batista. Claro que eu abençoo você saindo, mas se você entendeu bem aquilo que você aprendeu desde pequena na igreja batista, que não é a melhor denominação, nós não estamos olhando aqui na perspectiva de melhor ou pior, mas eu disse assim: se você entendeu bem aquilo que você aprendeu, das duas uma, ou você vai ficar em contínua resistência àquilo que vai ser pregado, ou então você vai se subordinar, abrindo mão daquilo que ao longo da sua vida toda você aprendeu. Você sabe o que você crê? É um tempo, meus irmãos, muito ralo de escritura. Por isso, nessa noite, rapidamente, eu quero destacar pelo menos 4 pontos da importância das Escrituras. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é suficiente para o coração do homem. A Bíblia é suficiente. E essa palavra é tão pertinente, porque hoje a gente vive um tempo que se afirma que a Bíblia não é suficiente. John MacArthur, escritor batista americano, escreveu muitas coisas, e um livro dele muito interessante, o título antigo era Resgate do Pensamento Bíblico. Tem outro título agora que eu não me recordo nesse momento, mas eu tenho o título antigo, Resgate do Pensamento Bíblico, vale a pena ser lido. Ele diz lá que ele escreveu isso há muitos anos atrás, se encaixa com precisão hoje. Ele disse que nós haveríamos de enfrentar os maiores ataques acerca da suficiência das Escrituras. E hoje já se fala que a Bíblia não é suficiente. Por que é que nós estabelecemos aqui o desafio de fazermos a Bíblia manuscrita? É para colocar você em contato com a Bíblia. Escrevendo, lendo, escrevendo. Porque a Bíblia é suficiente para o coração do homem, sim. Quando eu estou no meu gabinete atendendo alguém, ouvindo um problema, eu ouço aquele problema e fico pensando: Senhor, dá-me direção para ter um texto da Tua palavra para ministrar ao coração dessa pessoa, porque é suficiente. Está lá no Salmo 19, versos 7 a 11, que dizem assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor
são retos. E fazem o quê? Alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Meus irmãos, não há alegria que se sobreponha àquela que emana das Escrituras, a palavra de Deus. O texto diz que os preceitos do Senhor, verso 8, são retos e alegram o coração. E aí nós conseguimos entender porque há tantos crentes claudicantes, vacilantes na sua vida espiritual. Não se alimentam da palavra. Não há como o indivíduo ter vida espiritual saudável à parte da Escritura, da Bíblia. Não há como. Ele pode se tornar um religioso, frequentador de um local, pode dar dízimo, pode participar de oferta, pode cantar no coral, pode participar de coreografia, pode tocar, mas se não houver essa abertura, essa sede da palavra, não há como ter uma vida espiritual que de fato glorifique o nome do Senhor. Está entendendo? Então a palavra de Deus é suficiente para o coração do homem. É suficiente. Segundo lugar, sobre as Escrituras ainda podemos afirmar que, sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. O texto que vamos ler agora, de 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 a 21, dizem assim: porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está dizendo, nós vimos os milagres que Jesus fez. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória que lhe foi dirigida, a voz que declarou, este é o meu Filho amado, em quem me regozijo. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz, vinda dos céus, quando estávamos com Ele no Monte Santo. Sendo assim, diz Pedro, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine, e a estrela da alva nasça em vossos corações. Antes de tudo, diz Pedro, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Porquanto, jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, como? Orientados pelo Espírito Santo. Há aqueles que dizem assim, a Bíblia é papel e papel aceita tudo. Você já ouviu isso? Não. Pedro diz que os homens santos de Deus não produziram uma profecia,
falaram da parte de Deus e há abundantes exemplos disto, que fogem a qualquer capacidade humana de construir a Bíblia. Por exemplo, veja Miqueias, 500 anos antes de Cristo nascer. Ele diz assim no capítulo 5, e tu, Belém, posto que entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que será Senhor em Israel. Ele está dizendo onde Jesus haveria de nascer, em Belém, 500 anos antes de Cristo nascer. E olhem como Deus conduz a história. José e Maria moravam em Nazaré. O imperador César Augusto diz assim: todos precisam voltar à sua terra de nascimento para um recenseamento. Está lá em Lucas capítulo 2. E vem Maria, grávida do Espírito Santo. Chegando em Belém, a cidade apinhada de gente. Foram para uma estrebaria, porque não havia lugar na estalagem. E lá, naquela estrebaria, cumpre-se o que o profeta havia dito 500 anos antes. Jesus nasceu. A profecia se cumpriu. Mas ainda, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Eu sei que a reflexão dessa noite ela é um pouquinho mais pesada. Mas eu quero desafiar você a um mergulho um pouco mais profundo na Escritura. Porque, repito, o que sustenta a nossa vida não é o que a gente sente, mas é o que a gente crê. Mas a questão é, você sabe em quem você tem crido? 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus. Uma outra tradução diz, divinamente inspirada. Não tem explicação. É proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. É inspirada. Há um mistério, meus irmãos, quando a Bíblia é pregada. Quando nós pregamos a palavra de Deus, Ele se incumbe, através do Espírito Santo, de aplicar essa palavra ao coração das pessoas, nos mais variados tipos de problemas. E a palavra vem, se encaixando à necessidade de cada um, por uma razão simples, ela é inspirada por Deus. Deus fala através da sua palavra, fala à criança, fala ao jovem, fala ao adulto, fala ao ancião, fala ao rico, fala ao pobre, fala ao intelectual, fala ao analfabeto. A palavra de Deus fala, porque ela é viva, é inspirada, e nós cremos assim, que a palavra de Deus foi escrita por homens inspirados pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Estão comigo até aqui? Ainda, no verso 17 do texto lido, 2 Timóteo 3, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda obra. Estar perfeitamente preparado para toda obra não é seminário. Seminário ajuda, mas é a palavra de Deus que me capacita, que me treina, que me equipa para a obra de Deus. O instrumento da igreja é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aliás, tem um hino que nós cantamos, né? Bem sei em quem tenho crido, e é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final.
Não tem um hino assim? Se der para a gente cantar esse hino no final, viu, Tiago? Se der. Terceiro lugar. A Bíblia tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Vou repetir. A Bíblia tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Texto bíblico, Lucas 24, versículos 44 e 49. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Quem está falando aqui é o Senhor Jesus. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Veja, Jesus está apontando para os escritos de Moisés, para os profetas do Antigo Testamento e para os salmos, dizendo: estes escritos apontam para mim. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Nós precisamos pedir a Deus que abra o nosso entendimento, que tire a venda da nossa mente. Muitas vezes nós ouvimos, não entendemos, porque a nossa mente está embotada. Há um véu cobrindo a mente da pessoa. Então a gente precisa pedir: Senhor, abra a nossa mente, nosso entendimento. E disse-lhes, verso 46, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e, em seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está dizendo aqui, irmãos, está escrito, convinha que Cristo padecesse, mas ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. O púlpito não pode falhar em não pregar acerca do fato de que o homem é pecador, de que precisa de Cristo, de que precisa entregar a sua vida a Jesus, porque foi por este motivo que o Senhor Jesus veio ao mundo, para salvar o pecador. E a Bíblia fala sobre isso. Amém, igreja? Estão me compreendendo? Sim ou não? Em último lugar, as Escrituras testificam de Jesus. João 5,39. Vamos ler juntos este versículo. Leamos. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Jesus está dizendo, elas testificam de mim. Romanos 10,4, Paulo diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A Bíblia é a palavra de Deus. E se você quiser ter uma vida cristã vitoriosa, precisa começar. Não é uma opção, precisa começar com a palavra de Deus. E ter a confiança e convicção que Paulo teve quando disse, eu sei em quem
tenho crido. Se o indivíduo não souber em quem tem crido, ele vai ser levado por todo o vento de doutrina. Por todo o vento de doutrina. Ele vai pela igreja da moda, porque não tem solidez na Escritura. O que dá sustentação a um prédio não é o acabamento, é a fundação. Aqui nós temos uma viga de 20 metros. Acho que são 3 ou 4 vigas. Cada uma deve pesar 30 toneladas. Você está embaixo de mais de 100 toneladas de concreto. Não assusta você, né? Sabe por quê? Porque tem uma fundação tão forte. Tão forte. Muito concreto. Aqui nesse lado tem eu não sei como é que chama, um bloco de concreto. O Edilson foi o engenheiro que acompanhou. Não sei nem se ele lembra tantas obras que ele já fez, mas aqui tem um bloco que deve ter levado mais de 30 sacos de cimento. Um aqui e outro aqui. Aí eu posso ficar com tranquilidade aqui debaixo dessa laje. Sabe por quê? Tem fundação. Você sabe por que as paredes desse templo não se abrem? Porque é uma viga parruda ligando essa parede àquela parede no meio do templo. Por isso não se abre. Fundação. O que dá segurança ao prédio é a fundação. Você quer construir um prédio sólido de vida espiritual? Aqui está a fundação. E não poupe material. Há pessoas que pensam assim, na fundação vou colocar material de baixa qualidade. Há muitos anos atrás, lá na Barra da Tijuca, um prédio, mais de 10 andares. O empreiteiro, com a ganância de economizar dinheiro, colocou material de qualidade duvidosa na fundação. Sabe o que aconteceu? O prédio começou a trincar. Teve de ser demolido com o prejuízo de todos aqueles que haviam adquirido um apartamento naquele prédio. Fundação, você não pode colocar qualquer material. Precisa colocar material sólido. Eu me lembro aqui nos nossos mutirões e caminho para o fim, nossos mutirões, fazemos muitos mutirões aqui para concretar, enfim. E eu me lembro que numa ocasião, nós viemos para o mutirão e eu, novato nessa matéria, vi algumas pedras, as chamadas pedras marroadas, não é esse o nome? E alguém me apresentou um instrumento chamado sexta-feira. Alguém já ouviu falar na sexta-feira? É uma marreta. Sexta-feira eu olhei para aquela marreta, ela olhou para mim e eu pensei, vai ser mole? Mole. Isso aí eu vou tirar de letra. Quando eu peguei a marreta, e eu dei uma marretada naquela pedra, ela pipocou e eu fui para trás. Aí alguém me disse assim, pastor, você tem que descobrir a veia da pedra. Eu lá ia saber que pedra tem veia. Descobri a veia da pedra. Quem é que já ouviu isso aqui? Aí o indivíduo foi lá, o irmão deu na veia da pedra e deu uma batida e ela se abriu. E nós quebramos aquela pedra para colocarmos na fundação. Importante na sua vida, irmão, para o prédio espiritual, é você saber em quem você tem crido. A começar pela Bíblia. Amém? Vamos ficar em pé? Será que dá para nós cantarmos esse hino? Mais uma vez, muito obrigado, irmão Eider, por essa iniciativa que nos emociona. Nos emociona.
Como disse, a gente não fica aqui reclamando, não é? Mas só nós sabemos, nas nossas lutas, e glorificamos o Senhor. Nós vamos também orar nesse culto. Há pessoas aqui que têm necessidades. Orar pela vida do nosso irmão Pedro, não é? Sua saúde, irmão. Orar pelos que estão passando por lutas. Orar por nossa igreja, não é? Para que o Senhor atue no nosso meio. Aquilo que estiver errado, Deus traga à tona. Faça flutuar, não é? Para que haja santidade no nosso meio. E eu quero ainda encorajar os irmãos a participarem da campanha da Bíblia manuscrita. Escrever um capítulo, 2, 3, 4 capítulos, um livro da Bíblia. Tem livros da Bíblia que são formados por um capítulo. Corra para pegar logo.